Graça e paz, então vamos para mais um devocional. Hoje o nosso devocional está em Atos, no capítulo 9, do versículo 1 até o 18. E a palavra de Deus diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que lhe convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Ou seja, ele jejuou. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que o invocam, para todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele recuperou a vista. E levantando-se, ele foi batizado. Bom, esse texto é um texto maravilhoso, né? Semana passada nós falamos sobre Estevão, que foi perseguido pelos principais dos sacerdotes. E aqui nós falamos, né, que Saulo era um dos que participava dessa perseguição. E aqui vemos a conversão de Paulo. E Jesus fala muito ao nosso coração, porque ele diz aqui nesse texto o quão é importante a gente não ter preconceitos. Paulo era um carrasco, mas Jesus viu nele, no seu coração obediente, porque ele obedecia à lei. E para ele aquilo era o certo. Ele foi criado como fariseu, ele era um rapaz de uma boa origem, ele era um cidadão também romano, então ele teve estudo. Então ele estava fazendo o que ele achava que era o certo, o que ele cresceu fazendo. E ele tinha obediência à lei. Então Jesus viu nele uma pessoa que ele poderia sim usar para ser aliado, como ele disse aqui para Ananias, ele iria padecer pelo nome dele. Então Jesus enxerga coisas que nós não enxergamos. Jesus
Ele simplesmente olha para você e vê que você é uma pessoa que vai servir a Ele, que vai ser usado, que você vai conquistar muitas pessoas e que você vai curar muitas pessoas, que através do seu amor, através da sua palavra, você tocará corações, como Paulo tocou, e aqui como Saulo, antes da conversão dele, ele era chamado Saulo. Ele nasceu de novo, então ele tem um novo nome. Nós, quando aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo, nós não conseguimos mais ser o que nós éramos antes. E esse encontro com Jesus foi tão forte na vida de Paulo, que ele ficou orando e jejuando, porque ele foi impactado pelo poder. Imagina essa luz que chegou a cegar, porque a luz de Cristo, ela cega. A luz de Cristo não tem escuridão que resista a essa luz. E aqui também nos diz, referente à obediência, apesar de ter medo, Ananias obedeceu Jesus. Então, muitas vezes nas nossas vidas vamos ter medo, não vamos estar conseguindo enxergar o que Jesus está nos falando. Mas, quando Jesus nos fala, nós devemos obedecer, porque se Ele está nos falando, Ele é capaz de nos sustentar, de nos apoiar. Ele é capaz de nos proteger do mal. Então, Ananias foi, com medo, mas foi. Então, o que o texto nos diz também é que, mesmo com medo, vá, obedeça. E para completar, o nosso estudo de hoje, eu vejo como a mudança de Saulo foi uma coisa enorme. Dias depois dessa conversão, ele já estava pregando, confundindo as pessoas, Por isso que diz que Deus, que Jesus, quando toca o seu coração, ele confunde as pessoas, ele confunde a medicina, porque quando ele diz que vai fazer, ele faz. Então, esse sonho que você tem, que as pessoas às vezes não conseguem ver você realizando, se Jesus falou para você que você vai conseguir, acredite, você vai conseguir. Eu não sei o que ele vai fazer, mas ele vai fazer. Essa dívida que você não vê saída, se ele já te disse, se ele já te prometeu que você vai conseguir, que você vai ser próspero, creia. Deus abre caminhos onde nós não vemos, como foi aberto o mar para os judeus passarem por Moisés. Quando eles chegaram ali no mar, eles não viam saída. Pronto, vamos morrer aqui. Mas Deus abre o mar e eles entram. Então é assim que nós vemos o que Jesus faz na vida das pessoas e vida das pessoas que às vezes você olha e vê, esse daí não tem jeito, esse daí não tem mais jeito, isso aí está entregue. Mas Jesus olha o coração da pessoa e ele vê, essa pessoa, ela tem jeito, essa pessoa, ela vai se converter, essa pessoa vai ser um discípulo muito mais fiel que muitos. Então, a palavra de hoje está dizendo para que a gente creia nas promessas de Deus, para que a gente não tenha preconceitos e que a gente obedeça à palavra de Deus. Oro com coração e Jesus conduzirá minha direção, segurando forte a minha mão. Oro com coração e Jesus será a luz dessa escuridão que aperta o meu peito. E se uma lágrima deixá-la cair, a terra seca ela vai irrigar. Pois nosso Deus é poderoso, Ele veio me ajudar a acalmar meu coração. Senhor, obrigado pelo homem que enviou, Senhor. Ao clamar seu nome, um milagre ele provou, acreditando em ti, que tu és o seu fiel condutor. Senhor, obrigado por ouvir minha oração, Senhor. Obrigado por trazer minha visão e a enxergar quem em ti.
será sempre o meu eterno protetor. Essa música é de autoria do meu amigo Kleber. E ele, essa semana, ele sempre recebe os nossos devocionais. E ele me mandou um áudio dizendo que ele perdeu a visão. Ele já tinha um problema numa visão e perdeu a outra vista. E quando ele estava, um pouco aflito, agoniado por ter perdido a vista, ele precisou fazer uma cirurgia. E antes dele fazer a cirurgia, o médico que ia fazer a cirurgia clamou a Deus, pedindo para que Deus guiasse suas mãos e que fosse feita essa cirurgia. E graças a Deus a cirurgia foi realmente um sucesso. E o Kleber recebeu essa inspiração divina através dessa cura, através desse milagre que aconteceu na vida dele. E eles têm certeza, não é tudo tem um propósito. E ele tem certeza que esse médico que operou foi clamar a Jesus e não foi por acaso, Foi Deus que colocou e foi assim que ele foi inspirado. Então isso me lembrou, quando ele me contou isso, eu na hora falei, nosso devocional vai falar sobre Atos, que o Kleber, ele voltou a enxergar fisicamente, mas espiritualmente, com certeza, Deus abriu uma visão espiritual muito grande para ele em relação a essa inspiração que ele teve, e aí ele ver diferente agora, a enxergar, diferente, valorizando muito mais a vida, enxergando a vida de uma forma diferente, como com certeza Paulo aqui, em Atos, na sua conversão, ele enxergou a vida de uma forma totalmente diferente. E aqui também, na música dele, ele diz: Senhor, obrigado por o homem que você me enviou. E diz que obrigado por ouvir minha oração. Jesus ouviu a oração de Paulo, ele jejuou e ele enviou Ananias. E Ananias, mesmo com medo, isso diz muita coisa para nós cristãos, que muitas vezes vamos ter medo, mas se Jesus está mandando vai, então que a gente vá. Vamos com medo, mas vamos, obedecemos a palavra, porque iremos ali fazer e ajudar na obra. Imagina se Ananias não tivesse ido, E Paulo foi um grande missionário, e a história de Paulo, eu já disse aqui, eu gosto muito da história de Paulo, porque nos mostra que você pode ser um carrasco, você pode ser uma pessoa que de repente você acha que você não é capaz, mas se Jesus, ele diz para você que é você, acredite no seu ministério, porque Deus, ele capacita, ele capacita os escolhidos. Então, obrigada, Kleber, por ter compartilhado. Isso aqui é uma homenagem a você, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida e que através do seu testemunho você vai ganhar muitas pessoas para Deus e que a sua música vai fazer muito sucesso, Você está gravando a sua música e ela vai fazer muito sucesso porque é linda. E que Deus abençoe nossas vidas, que esse testemunho possa ajudar a você que está preocupado, que não está vendo saída, que Jesus, ele vai fazer você enxergar. Nesse momento você não está enxergando, As escamas estão te deixando com medo, estão ofuscando o brilho, mas Jesus vai, com a luz dele, vai refletir em nós e nós vamos conseguir vencer todas essas batalhas. Eu espero que você tenha uma semana maravilhosa e que você fique com Deus, que sua família também. Em nome de Jesus, amém.